Sejam bem-vindos para o sexto episódio de podcast do curso do Novo Testamento. Nesse bloco da aula 6, nós temos a oportunidade de estudar Mateus, dos capítulos 15 a 17, e Marcos, dos capítulos 7 a 9. Nesse episódio, de uma forma um pouco diferente, hoje eu vou ter a oportunidade de compartilhar algumas das coisas que vimos em sala de aula e que estudamos como parte do bloco dessa semana, e também algumas perguntas para sua reflexão, ok? No bloco dessa semana, ou seja, Mateus 15 a 17 e Marcos 7 a 9, nós vemos o Salvador repreender os escribas e os fariseus que usavam a tradição como desculpa para quebrar os mandamentos de Deus, né? Pedro, então, presta seu testemunho do Salvador Jesus Cristo, que ele recebeu por revelação do Espírito, e o Salvador promete dar a Pedro as chaves do sacerdócio, as quais mais tarde são concedidas de fato a Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. O Salvador também cura o filho de um homem que expressa sua crença nele. Bom, ao começarmos esse episódio, essa aula de podcast, eu gostaria de ler os versículos 13 e 14 de Mateus 16, que registra o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Quem o mundo diz ser o Salvador Jesus Cristo hoje em dia? De acordo com o que você tem ouvido e visto neste mundo em que vivemos, quem o mundo diz ser o Salvador Jesus Cristo hoje em dia? Eu lembro de termos um debate muito saudável, né, em salas de aula durante a semana 6, né? Essa semana com esse bloco, em que discutimos que hoje em dia ouvimos muito de que o Salvador foi um profeta, um filósofo, uma figura importante, como outras figuras importantes que temos reconhecidas por esse mundo, mas pouco se fala a respeito dele como o Filho de Deus ou o Salvador do mundo, conforme nós sabemos quem ele de fato é. Mas você já tem observado que o mundo tem dito cada vez mais que Cristo pode ser uma boa influência, uma boa pessoa, um profeta, um filósofo, mas não quem de fato ele é? Uma outra pergunta para nossa reflexão é: o quanto o mundo prega hoje que precisamos de Cristo em nossos dias? O quanto nós ouvimos o mundo dizer que de fato precisamos do Salvador? Ou temos cada vez mais escutado que dependemos mais da nossa própria capacidade, de nossas faculdades, de nosso esforço e conhecimento, sem necessariamente dependermos ou necessitarmos da ajuda do Salvador? O elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, na Conferência Geral de outubro de 2020, disse o seguinte: há muitas pessoas na Terra que sabem muito pouco sobre Jesus Cristo, e em algumas partes do mundo em que seu nome tem sido proclamado por séculos, a fé em Jesus Cristo está diminuindo. Em âmbito mundial, um estudo prevê que nas próximas décadas, o número de pessoas que abandonarão o cristianismo será o dobro do número de pessoas que o aceitarão. Esse tem sido o desafio em nossos dias. Ouvimos muito mais a respeito de Deus e do Salvador Jesus Cristo no passado, e cada vez mais o mundo tem falado menos a respeito de nosso Salvador e Redentor. Os valorosos santos da Europa têm visto um declínio na crença em seu país nas últimas décadas. Infelizmente, nos Estados Unidos, a fé também tem retrocedido. Um estudo recente revelou que nos últimos 10 anos, 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos deixaram de acreditar na divindade de Jesus Cristo. E esse é um reflexo, na verdade, por todo o mundo, conforme ensinou Elder Anderson. Ainda em Mateus 16, lendo no versículo 15, porque depois de o Salvador perguntar, né, seus discípulos, olha, quem o mundo tem dito que eu sou? E podemos pensar hoje, né, quem o mundo tem dito que Jesus Cristo é? Então o Salvador dirige-se aos discípulos, aos apóstolos, dizendo: E vós, quem dizeis vós que eu sou? E para o Salvador importava muito quem de fato ele significava para os seus discípulos e apóstolos. Quando nós vemos vós, neste versículo 15
de Mateus 16, o pronome plural usado no grego nesta passagem indica que o Salvador fez essa pergunta a todos os apóstolos e não a apenas um deles. E eu gostaria, nesse ponto aqui, em que nós estamos estudando esse capítulo de Mateus, né, e esses versículos, gostaria de fazer essa pergunta para você que está assistindo ou ouvindo esse episódio. E vós? Quem dizeis vós que ele é? Quem é Jesus Cristo para você? Quem você diz que ele é? Já parou para refletir a esse respeito? Se alguém perguntasse para você, ou se o próprio Salvador perguntasse para você, e vós, quem dizeis vós que eu sou? O que você responderia? Quem é o Salvador Jesus Cristo para você? O Elder Anderson ainda disse o seguinte: nós todos falamos de Jesus Cristo, mas talvez possamos fazer um pouco melhor. Se o mundo vai falar menos dele, quem vai falar mais? Nós vamos, com outros cristãos devotos. Se o mundo tem falado menos do Salvador Jesus Cristo, nós, que sabemos quem ele de fato é, precisamos falar mais dele. Muito provavelmente, quando eu fiz essa pergunta agora há pouco, você refletiu rapidamente de quem de fato o Salvador é para você. Quem ele de fato é para você e o que ele significa para você. E então, com base nesse teu sentimento, nesse sentimento movido pelo Espírito, de quem você sabe que Jesus é, nós precisamos juntos proclamarmos mais a respeito dele. Ainda nos versículos seguintes, então, de 16 a 19 de Mateus 16, nós vemos o seguinte: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, que na verdade não se chamava Pedro, mas antes Simão, e agora recebera o nome do Salvador Jesus Cristo, como Pedro, responde prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Salvador então diz, né, bem-aventurado és tu, porque o Espírito te revelou dessa maneira. Conseguem ouvir o Salvador dizer a você que também sabe que ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, dizendo: Bem-aventurado és tu, porque o Espírito te revelou, os céus te revelaram, Deus que está nos céus te revelou. É interessante nessa passagem que há um sutil jogo de palavras com o nome Pedro, né, que em grego, na verdade, significa Petros, que é Petros, e que significa pedra pequena. Mas a palavra pedra em grego é Petra, que significa um leito de rocha firme. De fato, Cristo é a pedra de Israel. E ele sabia que logo Pedro estaria encarregado de cuidar da igreja do Salvador Jesus Cristo, quando o Salvador não estivesse mais entre eles. Por isso, o Salvador promete que concederia a eles as chaves do reino de Deus, ou as chaves do sacerdócio. Todos nós sabemos que o sacerdócio é a autoridade e o poder concedido por Deus ao homem para agir em todas as coisas relacionadas com a salvação da humanidade, e que todos os homens dignos podem receber o sacerdócio. Porém, as chaves do sacerdócio são a autoridade para orientar o uso do sacerdócio em benefício dos filhos de Deus. Toda a autoridade do sacerdócio na igreja é usada sob a orientação de quem porta as chaves do sacerdócio. O Salvador Jesus Cristo possui todas as chaves do sacerdócio. Sob sua direção, as chaves do sacerdócio são dadas aos homens para serem usadas em chamados específicos a fim de realizarem a obra de Deus. Alguns dos portadores de chaves do sacerdócio são os presidentes de estaca, distrito, bispos, presidentes de ramo, presidentes de templo, missão, e o presidente da igreja e os profetas e apóstolos que possuem todas as chaves do sacerdócio. Mas somente o profeta, o presidente da igreja, está autorizado a exercer e usar todas as chaves do sacerdócio. Por que são tão importantes as chaves do sacerdócio, não é?
porque as bênçãos do evangelho, muitas delas requerem as chaves do sacerdócio, como o batismo, a confirmação e conferir o dom do Espírito Santo. Normalmente, quando uma ordenança é realizada, elas são realizadas por meio daquele que possui as chaves ou com a autorização daquele que possui as chaves para com alguém que tenha o sacerdócio e esteja autorizado a exercer o sacerdócio para a realização dessas ordenanças, tais como a administração do sacramento, fazer chamados e designações na igreja, bênçãos patriarcais, investidura, o selamento no templo também. Salvador, então, compartilha ainda em Mateus 16 um ensinamento profundo a respeito daqueles que verdadeiramente buscam por sua salvação eterna. E nesse registro, com mais luz e clareza e entendimento, nós vemos ali o Salvador falando a respeito dessas chaves que foram concedidas a Pedro, Tiago e João. Na verdade, 6 dias depois de prometer as chaves do sacerdócio a Pedro, o Salvador convida Pedro, Tiago e João para se unirem a ele em uma experiência milagrosa em um local que posteriormente ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. O Salvador se transfigura diante deles, na presença de Moisés e Elias, o profeta, e eles então recebem as chaves conforme prometidas para que pudessem conduzir o reino de Deus na terra. O presidente Boyd K. Packer disse o seguinte a esse respeito: a Pedro foi conferido o poder selador, a autoridade que tem o poder de ligar ou selar, ou de desligar na terra e também no céu. Essas chaves pertencem ao presidente da igreja, o profeta vidente e revelador. Esse poder selador sagrado está na igreja hoje. Nada é considerado mais sagrado por aqueles que conhecem o significado dessa autoridade. Nada é conservado com maior cuidado. Há relativamente poucos homens a quem foi delegado esse poder selador na terra em qualquer época. Em cada templo, há irmãos aos quais foi conferido o poder selador. Ninguém pode obtê-lo a não ser que o receba do profeta vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É interessante como nós somos abençoados, né, justamente por esse poder selador, especialmente ao ter a oportunidade de recebermos nossas ordenanças no templo, que são nossas ordenanças de salvação eterna, especialmente também o selamento no templo, que é realizado por aqueles que recebem essa autoridade, essa autorização, esse poder vindo do profeta de Deus, que tem as chaves desse poder selador. Ok, caminhando aqui para o final desse nosso episódio, gostaria de irmos lá para Marcos, no capítulo 9. Esse registro também se encontra em Mateus 17. Penso que em Marcos nós temos alguns detalhes que me chamam mais atenção a respeito dessa experiência, em que o Salvador cura o filho de um homem que sofria há tempos com os problemas, muitos problemas de saúde e muitos problemas que o afetavam. É interessante que esse pai, conforme registrado lá em Marcos, no capítulo 9, vendo o filho sofrer há muito tempo, como ele diz, puxa, ele se lança ao fogo, né? Ele se debate inúmeras vezes. Certamente esse pai já havia tentado todos os meios para curar o filho daquilo que afligia não somente o filho, mas também ao pai e toda a família. Ele leva esse filho aos apóstolos, aos discípulos do Salvador, para que possam curá-lo, porém eles não conseguem curá-lo. E eu queria que nós pudéssemos ler 2 versículos. Na verdade, vou ler aqui com vocês 2 versículos lá de Marcos, no capítulo 9, porque depois do pai ter levado o menino aos discípulos e aos apóstolos ali que não puderam curá-lo, ele então leva ao Salvador e, rogando por essa cura, ele diz. Bom, vamos, na verdade, pegar. Vamos ler dos versículos 22 em diante. Diz assim: ó, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o Salvador, ou seja, Jesus, disse-lhe: se tu podes crer,
tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É interessante essa passagem, muito interessante mesmo, porque o Salvador diz para ele, né? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sem dúvida que aquele pai cria que o Salvador pudesse curá-lo, mas talvez, depois de tantas vezes, depois de tentar tantas vezes a cura do filho, e levando seu filho para ser curado pelos apóstolos, pelos discípulos, e vendo que os discípulos não puderam curar seu filho, aquele pai poderia duvidar e talvez não acreditar. Então, no momento, ele diz acreditar, e depois o Salvador diz para ele, né? Se tu crês, se tu podes crer, tudo é possível que crer. E é interessante que o versículo 24 fala: logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Senhor, eu creio. Mas ele mesmo percebe que a fé dele não era suficiente para a cura do filho, ao dizer: ajuda a minha incredulidade. Eu gosto de um vídeo da igreja que mostra essa passagem quando o pai leva o filho para ser curado ao Salvador e o Salvador olha depois dele dizer: sim, eu creio, e ele diz: ajuda a minha incredulidade. E uma reflexão feita com base nessa passagem que podemos fazer é: o que podemos fazer? Uma pergunta que podemos nos fazer é: o que podemos fazer para desenvolver a fé que já possuímos? Sem dúvida que nós temos fé no Salvador Jesus Cristo, mas algumas vezes nossa fé não é suficiente ou vacilamos em nossa fé. Mas na busca por mais fé, o importante é sempre começar com a fé que eu já tenho. Algumas vezes nós começamos a não acreditar ou nossa fé pode não ser suficiente, e sem dúvida que Satanás vai fazer com que nesses momentos nós não tenhamos esperança, fé ou confiança de que de fato o Salvador poderá operar milagres em nossa vida ou conduzir nossa vida da maneira que ela deva ser conduzida. Mas nós temos fé nele, e por mais que ela não seja suficiente, quando nós precisamos exercer essa fé ou quando nós precisamos buscar por mais fé, nós temos que começar com a fé que nós já temos. E talvez dizer: Senhor, ajuda a minha incredulidade, ou acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé, para que eu possa ter mais confiança em Ti e ver Tuas mãos estendidas sobre mim e o milagre que Tu desejas realizar em nossa própria vida, em minha própria vida. Muitas vezes o milagre não vai ser aquele que nós queremos, mas sem dúvida será o milagre que nós precisamos. Então, ao concluir esse episódio de podcast da aula 6, né, eu gostaria de compartilhar meu testemunho de que, de fato, ao exercermos fé no Salvador Jesus Cristo, ele poderá ampliar ou aumentar nossa fé, começando pela fé que nós já temos. Que possamos prestar mais testemunhos do Salvador Jesus Cristo. Como ensinou Ed Anderson, se o mundo vai falar menos dele, quem vai falar dele? Nós vamos falar. E meu convite, ao terminarmos esse episódio, é que cada um de nós aqui, que estamos participando desse episódio de podcast, especialmente você que está ouvindo ou assistindo, possa compartilhar o seu testemunho. Talvez, se você tem dificuldade em compartilhá-lo pessoalmente, que tal compartilhá-lo pelas mídias sociais? Compartilhe quem o Salvador realmente é para você, o que ele significa na sua vida e o que você sabe a respeito dele. Nós não sabemos quem pode ser influenciado por esse testemunho, mas sem dúvida de que ele vai influenciar a vida de alguém que terá a oportunidade de ouvir o seu testemunho, assim como Pedro testificou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E deixo esse episódio em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça de acessar o link na descrição para registrar sua presença, para lançar que você assistiu esse episódio, a fim de registrarmos no seu histórico e na sua frequência do curso do Novo Testamento, ok? Até mais, pessoal. Um abraço.